Olá pessoal, tudo certo? Vocês devem estar se perguntando o que eu fiz nesse meio tempo em que eu fiquei sem gravar vídeo. Porque eu sempre fico nesse ciclo de postar um vídeo falando que eu vou voltar e não voltar, e aí depois postar mais um vídeo falando que eu vou voltar. E é esse o ciclo vicioso da parada. Enfim, nesse meio tempo eu não fiz muita coisa destas que incluem. Em geral, eu desmontei o computador. Queimei acidentalmente a placa de vídeo antiga. Montei o computador em outro gabinete. Instalei uma outra placa de vídeo e voei de drone. Ai, caramba. Ah, claro, eu não podia esquecer da morte do meu Razer Naga, que parou de funcionar o sensor. Então aí vamos ter um momento de silêncio por estes equipamentos que me acompanharam por tanto tempo, entendeu? Então com essa brincadeira já são 4 produtos novos para fazer review e 2 vindo por aí. Então vamos que vamos! Hoje eu vou falar do controlador de cooler da NZXT, que é o Sentry LX, ou Sentry LX, como você quiser falar. Primeiro eu vou falar do objetivo geral dele, depois uma pequena parte de primeiras impressões, aí o review mesmo, com todas as informações úteis e tal, e depois eu vou dar uma dica de aplicativo, uma dica de programa para o Windows, que faz praticamente a mesma coisa que o controlador faz, com mais algumas funções, exceto por controlar a ventoinha. Mas aí fiquem até o final do vídeo para descobrir como é que é. Então, quando você olha para um controlador de ventoinha, você pode achar que ele é meio inútil, até porque as placas-mãe dos computadores já vêm com 2 terminais para você encaixar lá as ventoinhas. E aí ele vai pegar a temperatura do processador e enviar para essas ventoinhas, e aí dependendo, elas vão girar mais rápido ou mais devagar. Só que aí o problema entra quando você está tratando de gabinetes de workstation ou gamer, que são gabinetes mais parrudos e tal, e em geral tem componentes que esquentam mais, né, por conta deles serem mais sofisticados. E aí você tem que optar por um gerenciador de ventoinha para que ele possa dar energia para todas essas ventoinhas, além de controlar a velocidade. Então esse gabinete aqui que eu tenho, ele vem com 3 ventoinhas pré-instaladas, uma na frente, uma atrás e uma em cima, e tem possibilidade para instalar mais 2, ou seja, isso tudo não caberia nos terminais que tem lá na placa-mãe. Então você tem que correr para um controlador de ventoinha. Então, além de servir como um painel de controle para você facilmente ver a temperatura e tal, ele ainda te mostra o horário para que você não precise ficar dando Alt Tab no meio do jogo para ver que horas são. E ele dá um up no visual do seu gabinete, o que é maravilhoso. O processo de instalação dele é bem tranquilo. Infelizmente eu acabei não gravando o vídeo na hora de instalar, mas a única coisa que você precisa é um daqueles cabos Molex que vem da fonte de alimentação, e aí você bota nele, aí já está funcionando. Ele vem com 5 sensores de temperatura e você bota um sensor, você bota cada sensor onde você quer. Os meus eu coloquei no processador, na placa de vídeo, no chipset da placa-mãe, no SSD e em um dos HDs. É sensor demais, inclusive dá até para você se perder, não saber direito qual é qual. E depois é só você conectar as ventoinhas nas portas que ele tem, por meio daquele conector
padrão de ventoinha, né, com os 3 pininhos. E aí tá pronto, você já tá com o controlador funcionando. E aí esse controlador em específico da NZXT, ele tem uma função bem interessante que os controladores da Aerocool não têm. A Aerocool, para quem não sabe, é a principal rival e meio que líder do mercado nessa questão de controladores. Esse aqui ele tem o relógio, né, como eu já citei antes no vídeo. E outra funcionalidade bem interessante que ele tem e a Aerocool não tem é o gerenciamento automático das ventoinhas. Aí você tem 2 modos de controle. Tem o manual, que você pode gerenciar a velocidade de cada ventoinha individualmente, ou selecionar todas ao mesmo tempo e alterar o RPM de todas em conjunto. Apesar que isso não funciona muito bem aqui comigo, porque eu tenho 2 ventoinhas do tamanho normal, acho que é de 7 centímetros, e a ventoinha de cima é de 12 centímetros, aquela grande pra caramba. Então ela tem uma rotação menor, porque ela não precisa girar tão rápido. Então essa função de alterar todos ao mesmo tempo acaba não servindo muito. Você não precisa nem determinar para ele qual é a velocidade máxima de cada ventoinha, porque logo que você conecta, ele já faz um teste e ele automaticamente tem a noção de qual é o mínimo e o máximo de velocidade da ventoinha. Então ele até coloca numa escala para fazer aquele gráfico que ele bota ali. Então é bem interessante. E chegamos na parte triste do review, que é dos contras. Então, acredito que o principal problema dele seja o erro de paralaxe que esse tipo de visor tem. Não sei se já viram, é aquele visor que já tem as lacunas pré-definidas e os números ficam tipo os 8, e aí a única coisa que muda é a luminosidade atrás dele. Então, dependendo da posição que você tá, você não vai conseguir ver corretamente qual é a informação que ele está dando. Mas não é um erro tão grotesco, vai depender de qual posição do seu gabinete. No meu caso não me afeta muito, e então eu sigo aí vivendo. E também em relação à tela, ele não te dá a possibilidade de apagar o display, né, quando você vai sair ou não usar o computador por um bom tempo, e ele não tem essa possibilidade. E quanto ao funcionamento, para você desfrutar de todo o poder de flexibilidade do dispositivo, você vai ter que comprar aquelas ventoinhas de maior rotação, de mais velocidade, tipo 7.000 RPM, coisa do tipo. Porque essas ventoinhas normais de 1.200, 1.500 RPM, elas não funcionam muito bem, ele não consegue ter muita flexibilidade, sabe? Por exemplo, quando você está sem fazer nada no PC, as ventoinhas ficam em torno de 900, 1.000 RPM. E aí quando você começa a jogar um jogo ou renderizar um vídeo, ele passa para 1.200 RPM, então é praticamente uma mudança imperceptível, não serve para nada. Então você vai precisar das ventoinhas de alta velocidade para desfrutar de toda a flexibilidade que ele tem. E o último problema dele, que pode afetar um pouquinho a usabilidade, é quanto à precisão dos sensores. A dica de programa, que eu vou falar daqui a pouco, é um programa que mede a temperatura da CPU e da GPU por meio dos sensores que tem dentro deles. Então não tem temperatura mais precisa que isso. E aí, comparando os valores do programa e do monitor, eu percebi que os sensores do controlador de ventoinha, eles têm eles demoram um pouquinho para acompanhar a temperatura, né? Tipo assim, demoram 1 minuto para estabilizar na temperatura que tá. E eles não são muito precisos, assim, coisa de 5 graus de imprecisão, entendeu? Mas isso aí vai depender muito de onde você posicionou o sensor e em qual componente você está colocando, porque realmente batalhar contra o sensor principal dele não tem como. Mas aí, novamente, o que vale é você ter a temperatura aproximada dele só por olhar o seu gabinete e também ver a velocidade das ventoinhas e poder controlar. Então acho que isso já paga o equipamento, já é um bom motivo para comprar, e eu recomendaria a compra, principalmente se você for usar com ventoinhas de maior velocidade. E agora vamos ao dica do programa, que é do Mu System Monitor. Tem um cachorro latindo enlouquecidamente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, vamos continuar.
É um programa chamado Mu System Monitor, que ele é um programa freeware e ele é muito interessante para você que gosta de monitorar o sistema. Ele é basicamente um gerenciador de tarefas bem sofisticado e que dá as informações do sistema de forma bem resumidas e interessantes de se olhar. Você instala o programa e ele fica em um dos cantos da tela. Você tem inúmeras opções de botar lacunas de diferentes coisas que você quer saber. Tipo, uso da CPU, temperatura, uso da GPU, temperatura dela também, quantidade de memória sobrando, quantidade de memória sendo usada, quanto da internet você está usando em tempo real. Então, tudo que você quiser saber de informação, ele reúne ali naquele pequeno espaço. Também é muito bom para quem usa 2 monitores, porque dá para você deixar no segundo monitor e no primeiro você joga ou faz qualquer coisa. Aí usando esse programa, que dá informações de tudo praticamente, e o controlador de ventoinha está completo, cara, não falta informação. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. E se você está interessado em saber o que deu aqui, é que eu caí na educação física. Eu que não tenho muitos dotes para futebol, essas coisas, entendeu? Dá pra você ver pela minha cara. E aí eu acabei fraturando um osso aqui e eu tô com essa parada. Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima. Até mais.